E aí, meu povo? Agora chegou o momento de nós falarmos das características culturais que, a partir do final da Idade Média, já começaram a transformar a visão do homem sobre o mundo e sobre si mesmo. E é muito interessante que, justamente após um momento de catástrofe, peste negra, em meio à peste negra, em meio à peste bubônica, a propagação da morte, que nós temos um crescimento muito grande da visão que centra na figura do homem, o personagem capaz de melhorar a sua própria vida mundana e espiritual também. Tanto é que na aula da semana que vem a gente vai falar da extensão, inclusive, de muitas dessas características do Renascimento à religião, através da Reforma e da Contra-Reforma. Então, vamos lá. Humanismo renascentista. Bom, o nome já diz tudo, humanismo. O movimento do humanismo e do Renascimento, ele se estende do século XIV, o Trecento, 1300, até o século XVI, o Cinquecento, 300, 400 e 500, ma vaffanculo, Sacramento. Bom, aí olha aqui. Esse movimento, ele é um movimento intelectual predominantemente burguês. Olha o conceito que eu já coloco aí para vocês na página 188. Predominantemente burguês. Por quê? Porque ele é fruto desse processo de crescimento das cidades. As cidades, elas começaram a crescer as ganhas em termos de importância social, econômica e cultural e também política a partir dos séculos XII e XIII. Com a crise feudal do século XIV, embora em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, subordinados aos reis, não na Germânia, não na Itália, as cidades, elas cresciam enormemente em importância e elas passavam a ser, inclusive, o centro da economia, porque o campo passava a produzir para a economia. Mesmo que a população estivesse ainda majoritariamente no campo, o próprio campo começava a abastecer as cidades novamente. E aí o que acontece? Bom, vamos fazer um panorama dessa situação toda. Percebam que aqui eu estou colocando para vocês já a ideia do Renascimento na Idade Moderna, portanto, século XV. No século XV, 1453, começa a Idade Moderna, ela vai até 1789. Aí o que vai acontecer? Nessa Idade Moderna, o que está acontecendo na Europa, que é o centro do Renascimento, Renascimento, século XIII, ele é exclusivamente italiano, sobretudo florentino. Século XIV, ele já ainda é efetivamente, século XIV, o Trecento, ele é exclusivamente italiano e fundamentalmente florentino. Século XV, o Quattrocento, ele ainda é predominantemente italiano e o seu centro já é Roma. Século XVI é que ele se espalha pela Europa, apresentando características muito particulares em cada uma das nações, depois a gente vai ver isso. Mas o universo que existe é o quê? Olha, gente, inspiração na cultura greco-romana. Inspiração não é imitação. Inspiração não é cópia. A cópia das obras do passado greco-romano foi feita na Baixa Idade Média, montes de copistas e tudo mais. Agora, não apenas aquilo que os escolásticos traziam, de grande conhecimento desses sábios do passado, mas agora o conhecimento que se produz a partir, ou seja, os sábios do passado greco-romano, eles são o ponto de partida para os novos conhecimentos que irão aparecer. Inclusive com novas concepções de ciência e novos métodos para buscar o conhecimento. Percebam que o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da ação, do comércio, da iniciativa do homem, trazem uma nova mentalidade que rompe com aquela mentalidade medieval, não rompe com a religiosidade. Literalmente, pelo amor de Deus. Tu não pode dizer que os renascentistas romperam com o pensamento cristão, romperam com o cristianismo. Gente, a maior parte das obras artísticas do Renascimento tem como tema a Bíblia. O criacionismo, Jesus, os santos, a iluminação. Então, calma. Reinterpretar o pensamento cristão
É diferente de romper com o pensamento cristão. Não houve aqui uma ruptura. Os humanistas, os renascentistas não foram refratários. É bem verdade que ao longo da Idade Moderna, como ao longo de todo o período histórico, existiam ateístas. Os ateístas, eles existiam e muito pouco eles se manifestavam naquele momento, até porque o século XVI é o auge da Inquisição, é o auge, inclusive, do Index Librorum Prohibitorium. Mas essa nova mentalidade, ela coloca o homem como um sujeito capaz do quê? De estudar, de conhecer, de compreender. Um sujeito capaz de questionar. É a pergunta existencialista shakespeariana, ser ou não ser, eis a questão, que remonta lá ao pensamento greco-romano da época do Parmênides, de o ser é, o não ser não é, e não tem como ser, enquanto o ser não tem como não ser. E aí, isso é transferido para o próprio existencialismo das escolhas angustiantes de um Hamlet. Porque esse homem se questiona. Esse homem ele vai fazer nas ciências, nas artes, na escultura, na literatura, na política, uma nova maneira de agir. E a partir dali buscar a capacidade do homem de compreender o mundo em sua totalidade. Esse é o pensamento que é manifestado pelo renascimento cultural greco-romano. É um pensamento que rompe com a caracterização medieval. Percebam, o homem medieval, sobretudo aquele homem até o século XII, XIII, ele tinha sido decaído, ele era fruto do pecado original. E a vida mundana era vista como um instrumento necessário para purificar a alma e buscar a finalidade essencial de toda a vida, que era resgatar essa alma para a vida eterna. E para tanto esse homem precisava ser totalmente submisso à vontade divina. E apenas Deus poderia ser fonte do saber, nunca o homem, nunca a própria natureza. E aí, claro, o teocentrismo da igreja, ele se vazia latente, mesmo na própria escolástica, que era mais aberta à ideia de complementaridade entre fé e razão. Mas percebam que o homem humanista diz, opa, Deus me deu a razão, a racionalidade. E o reino que Deus deu ao homem é o reino da natureza. E se é na natureza que eu vou conhecer, eu não tenho como conhecer Deus. O mundo divino eu só alcanço pela fé. Eu separo fé e razão, eu não uno. E aí utilizo essa racionalidade para compreender o mundo natural. Eu vou resgatar o conhecimento da cultura greco-romana, resgatar a ideia de um Protágoras que dizia que o homem era o padrão e a medida de todas as coisas. Protágoras, século V, um sofista grego. Resgato que um arquiteto romano do primeiro século da era cristã trazia, um cara chamado Vitrúvio, primeiro, segundo século. Vitrúvio, a busca da perfeição, a perfeição da própria figura humana, a proporção áurica, esse homem como centro essencial e o padrão e a medida de todas as coisas, que reaparece, olha a inspiração, reaparece no homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Eu vou buscar esse conhecimento que me permita ultrapassar os limites que aquele período anterior trazia. Foram os renascentistas que batizaram o período anterior ao seu de Idade Média, porque ela era o meio, o interregno, mediano, médio, entre os dois pensamentos mais elevados. O pensamento da Antiguidade Clássica Greco-Romana e esse pensamento que se inspira na Antiguidade Clássica Greco-Romana, mas que agora pretende buscar novos saberes, novos horizontes de conhecimento e de ciência, que é o movimento humanista. Então, vejamos, olha o conceito que tu tens aí na página 188. É o primeiro movimento intelectual predominantemente burguês. Por que eu digo que é predominantemente? Porque também no humanismo e no Renascimento, nós temos a caracterização da participação ativa de nobres, da participação ativa de reis, da participação ativa de clérigos, religiosos, estudiosos. Não te esquece que Nicolau Copérnico era monge. Não te esquece que Giordano Bruno era frei. Não te esquece que Galileu Galilei era membro da igreja.
Não te esquece que Erasmo de Roterdã era membro da igreja e um dos mais importantes intelectuais dessa igreja. Esses homens de fé, influenciados por uma primeira ideia de ruptura com a ideia agostiniana de que a racionalidade permitiria ao homem compreender todas as coisas, inclusive Deus, esses caras simplesmente fazem uma mudança. Eles dizem, não, eu não vou conseguir compreender Deus, mas eu vou conseguir compreender o universo que Deus criou para o homem. E aí esses caras vão partir para os mais diversos campos de conhecimento, desde a anatomia humana, o Vesalius principalmente, desde a compreensão da natureza e explicar o porquê que eu consigo enxergar as coisas de maneiras diferentes. Aquilo que é maior, mas está mais distante, me parece menor justamente pela distância. E aí vai ter um Giotto que desde o século XII e XIII, do século XIII, perdão, e XIV, ele trabalhava já com as primeiras técnicas de perspectiva, esse Giotto, o pai da perspectiva. A ideia da profundidade, para dar a terceira dimensão, uma vez que a arte medieval ela trazia a largura, uma dimensão, e a altura, a segunda dimensão, como componentes para destacar as coisas. Dê uma olhada na nossa aula de Baixa Idade Média. Agora tu já tens a profundidade. Já se começa a projetar através dos cálculos matemáticos a noção de buscar uma perfeição. E isso resultará em mestres da profundidade e as técnicas de luz e sombra. Para tanto, havia uma necessidade muito grande de compreender a natureza, não mais dogmatizada. E aquele movimento intelectual que era predominantemente burguês teve uma participação ativa de figuras ligadas ao clero. E aí o que acontece? Esses clérigos que se dedicavam ao estudo científico, eles eram inclusive fortemente perseguidos pela igreja. Não nos esqueçamos que Galileu Galilei morreu em prisão domiciliar depois de renegar suas teses de movimento da Terra. Não nos esqueçamos que Giordano Bruno, que falava de um universo infinito e permanentemente em movimento, e de vários mundos como o nosso, foi queimado na fogueira inquisitorial. Mas os religiosos se dedicavam à arte, se dedicavam à compreensão das coisas que não contradissessem os dogmas, eles eram muito valorizados, inclusive enquanto artistas. E o próprio clero se tornou um dos mais importantes mecenas, financiadores desse renascimento. Então é predominantemente burguês, mas não é exclusivamente burguês. Muitos reis foram fundamentais mecenas de estudiosos e de cientistas. Muitos nobres assim o fizeram, até porque era a chance de agora terem eternizadas as suas imagens nas obras que esses artistas conseguiam buscar a perfeição. Mas ele dá ênfase numa cultura laica desvinculada da religiosidade, não é ateia. Essa cultura laica, inclusive, ela vai analisar as obras religiosas e dará aos personagens bíblicos uma característica humanizada, não mais idealizada. Quem voltará a idealizar componentes assim será o Barroco. Mas aí ele já é a expressão artística da época da Contra-Reforma. É na nossa próxima aula. Agora não. Inclusive, essa laicidade se estabelece quando são retratadas figuras sacras. Eu acredito na religiosidade, eu acredito na sacralidade daquelas figuras, mas eu as humanizo para mostrar que o homem é também sagrado, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. ênfase numa cultura laica, racional, inspirada no passado greco-romano, sem preconizar um retorno a esse passado. Renascimento erudito da cultura clássica para que, a partir dela, se estabeleça uma projeção de avanço, de supremacia, uma capacidade de compreensão cada vez maior. Então, visto isso, e revisado inclusive essa linha de tempo, vamos dar uma olhada em características gerais que aqui nos aparecem. Percebemos se Giotto foi um dos grandes mestres e um pioneiro da técnica da perspectiva na pintura, utilizando-se da matemática, matemática que no mesmo século XIII que era preconizado, no século XIV, cada vez mais, o pensamento do Santo Agostinho falava que a matemática permitiria ao homem, inclusive, compreender, provar matematicamente a existência de Deus. Perdão, não Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino afirmava a perspectiva de um homem
conseguir comprovar matematicamente a existência de Deus. Então, a matemática como um componente de estudos para permitir que o homem alcançasse essa perfeição cada vez maior na sua demonstração artística. Porque quanto mais também a arte conseguisse se aproximar daquilo que era a realidade, daquilo que se via na realidade, mais essa arte também representava aquilo que havia sido a criação divina, a própria natureza. Por isso as características essenciais aparecem aqui de que maneira? Bom, vamos ver. E se o Giotto foi pioneiro na pintura, século XIV nos traz Petrarca, Sonetos e Canções, Boccaccio, o Decamerão, Dante, a Divina Comédia. 3 obras escritas na língua italiana, 3 obras que não foram escritas na língua latina, 3 obras que são consideradas fundamentais para o nascimento da língua italiana, ou pelo menos dos dialetos que depois serão colocados como os componentes da língua italiana. Mas, quais são as características que nós teremos? O homem é o centro de tudo. O homem é o padrão e a medida de todas as coisas. Está escrito através de uma pintura aqui no Homem Vitruviano de Da Vinci. Esse homem, ele é capaz, e por isso o individualismo, esse homem é capaz de obter conhecimentos. Esse homem é capaz de se transformar em um erudito. E esse homem é capaz de compreender com suas ações, experimentações, observações, raciocínios. Esse homem é capaz de compreender a si mesmo e ao mundo que o rodeia. E esse homem é capaz de praticar o bem, graças a esse conhecimento cada vez maior que ele adquire. Então, o homem é o centro do mundo. Mas qual mundo? O mundo natural. Não há aqui uma diferenciação entre o que a Idade Média dizia que existia o reino de Deus e existia o reino dos homens. Ninguém aqui questiona a existência do reino de Deus. Nem questiona que Deus é o soberano das coisas desse reino dos céus. Mas Deus nos fez homens, nos deu a capacidade de raciocínio e criou o mundo natural para ser o reino do homem. Por isso o antropocentrismo, por isso o individualismo, que é uma das marcas que a burguesia vai empreender. Por isso a racionalidade como componente capaz de permitir a compreensão das coisas e a ação do homem. E o naturalismo, a natureza compreendida como o reino criado por Deus para o homem. Portanto, compreender a natureza e também extrair da natureza aquilo que ela ofereceu ao homem para melhorar as condições da vida mundana, da vida cotidiana do homem, era sim uma prerrogativa que Deus havia dado para nós. E aí de que maneira a gente observa isso? Bom, aqui já coloquei o antropocentrismo, agora vem comigo. Olha o individualismo. Ali está La Gioconda, a Mona Lisa, uma das mais famosas obras. Percebam a noção, inclusive, de movimento na própria roupa da Mona Lisa, num véu praticamente imperceptível que ela tem, todo pontilhado. Milhares e milhares de pequenos pontos foram feitos por Da Vinci ao produzir essa obra. Percebam a luminosidade, as técnicas de luz e sombra, trazendo a noção de realidade e a natureza ao fundo. Percebam que o homem é o centro e está inserido nesse reino natural. E a valorização individual e o patrocínio que La Gioconda como mecenas ou seu marido como mecenas fizeram para essa pintura. Os artistas cobravam pequenas fortunas para retratar com a sua magnificência as pessoas que podiam pagar. E aqui mais uma valorização da natureza com inspiração no passado greco-romano. E uma das marcas deste gênio, eu até devia ter vindo com a camiseta hoje do nascimento de Vênus. Aqui nós temos a alegoria da primavera. Sandro Botticelli, uma das marcas de Botticelli é esse pescoço torto que as suas Vênus aparecem. Aqui está a primavera nascendo. Percebam aqui as musas, as ninfas que dançam seminuas, dando um ar de movimento. Aqui está Apolo, aqui estão Zéfiro, Afrodite, divindades, e a primavera se anunciando. Cenário natural, resgate da cultura greco-romana, inspiração nesse passado, já com todas as técnicas de pintura, técnicas de luz e sombra e de perspectiva que eram abordadas. Percebam como há
evolução das técnicas da tridimensionalidade, da profundidade, são colocadas para dar uma representação de perfeição. E percebam que aqui a Virgem e o menino são tipicamente humanos, não estão nada idealizados. Aliás, até eu achei esse Jesus bem feinho. Mas, e pior é que lembra muito eu quando era bebê. Mas nós temos nessas características um dos grandes exemplos, talvez o mais expressivo dos escultores e pintores desse período. Essa depois é outra característica que eu quero abordar, a multiplicidade do gênio buscado por esses homens renascentistas. Eles não eram criaturas que se contentavam em saber algo, eles queriam saber tudo. Por isso eles se especializavam em tantas técnicas, em tantas ciências, em tantas profissões. Leonardo da Vinci, gênio de diversas coisas, um grande inventor, um grande pintor, um poeta, um anatomista extraordinário. Michelangelo Buonarroti, sujeito capaz da perfeição em esculpir um Davi, um Moisés, La Pietà, e capaz de pintar o teto da Capela Sistina. Até fica a dica, quem ainda não assistiu, tem um belíssimo filme clássico chamado Agonia e Êxtase. Tu, pelo amor de Deus, tu olha bem que tipo de site tu vai procurar esse filme chamado Agonia e Êxtase. Pode ter até alguns sites meio estranhos que tu veja um título parecido com isso, tá? Cuidado. Tem que ter um papa, tem que ter um artista, tem que ter uma igreja. Se não tiver isso, foge que não é o filme que tu tem que ver. Mas Agonia e Êxtase mostra justamente o Papa Júlio II como mecenas, contratando Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. E ele coloca exatamente a criação. E lá no centro está justamente isto aqui. E percebam que essa obra do teto da Capela Sistina que mostra a criação, ela não se afasta do criacionismo teocentrista. Deus é o centro do universo. E percebam algumas coisas que são interessantes, né? O próprio Michelangelo, ele deixou relatos de características da anatomia humana que ele representou na pintura. E aqui nós temos, por exemplo, Deus numa nuvem, no reino dos céus. Deus está como se fosse num cérebro recortado. E percebam que em torno de Deus só há anjos. Porque, afinal de contas, a pergunta toda é a seguinte: se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus é pura bondade, como é que nós nos tornamos maus? E aí a resposta, em consonância com o livre-arbítrio, é que Deus nos dá a bondade e o discernimento, mas isso é metade do que Deus te dá. A outra metade está em branco, é a tua livre escolha. E percebam que esse Deus, ele cria um homem, este primeiro homem, este Adão, que não é temente a Deus. E esse homem, que aparece aí com um corpo idealizado, exceto numa pequena parte, digamos assim, pequena parte, não te esquece que está no teto uma igreja, imagina as freiras entrando lá e olhando Adão. Então aparece aí esse homem criado por Deus à sua imagem e semelhança e que se torna o reino da natureza. Observem que se Deus está acima do homem, e olhem só, peguem a linha do cérebro do homem e tentem fazer uma linha em direção ao cérebro de Deus. O homem não alcança o cérebro de Deus. O homem não é capaz de compreender racionalmente aquilo que é divino. Não dá. Gente, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode conceber a nossa vã filosofia. Percebam que o que Shakespeare escreve em letras, Michelangelo representa em pintura. Em compensação, vocês percebem que a mão do homem ela está posicionada num patamar acima do de Deus. Deus é quem dá ao homem essa liberdade, mas Deus também dá uma missão. É como se Deus dissesse: filho, a natureza é tua, o rei dos animais és tu. Então, vai, compreende esse mundo que eu estou fazendo para ti. Então, há uma separação entre as coisas que são divinas e as coisas que são humanas. As coisas que são humanas são o reino do homem. O reino do homem é o reino da natureza. E a razão e a experimentação são os caminhos para que esse homem compreenda a natureza. A fé é divina. O reino de Deus é o reino da fé. Tu não vais chegar
ao reino de Deus se tu não tiveres fé no coração. Então, há uma divisão entre fé e razão. Que semana que vem, quando nós estudarmos o pensamento absolutista, estará inclusive no próprio pensamento de um cara chamado Niccolo Machiavelli. A separação entre as éticas da religiosidade e do poder político. É quase esse tipo de separação que aqui nós temos. Por isso que nós o enquadramos também, Maquiavel, como um sujeito renascentista. Pois bem, então essas características todas elas se anunciam na literatura, nas artes, na escultura, na pintura, na música, na arquitetura. Agora, como é que elas vão surgir? E aqui, olha só, uma questãozinha para vocês fazerem ali. O valor renascentista expresso nesse texto é o quê? Que obra de arte é o homem. Tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade. Em forma e movimento, tão preciso e admirável. Olha que interessante. Em forma e movimento, o homem é preciso, porque o homem é divino, né? Percebam que ele já coloca como o elemento nobre a capacidade do raciocínio. Na ação, o homem é como um anjo. Mas percebam, na nossa capacidade de compreensão, nós somos um Deus. Nós somos a beleza do mundo, o exemplo de todos os animais. Não é apenas o antropomorfismo, porque a forma, movimento e o entendimento. Então não é só a nossa forma. Hedonismo seria uma prática muito mais contemplativa em relação ao mundo, não é isso? Humanismo, essa é a nossa resposta. Porque afinal de contas, é a humanidade que é bela. Todos os homens têm essa capacidade, não apenas alguns indivíduos, que seria a letra D. O indivíduo pode por si alcançar as coisas, mas todos nós, enquanto humanos, esse homem que é colocado no singular, ele é a pluralidade da humanidade. Nós, humanos, somos capazes de tudo isso. E depende a cada um, enquanto indivíduo, exercer e alcançar essa ação. Nós temos que ser o exemplo. E usaremos a razão para alcançar essa característica. Mas o que está contido aí é justamente o humanismo. Vamos lá. Origens e fatores de expansão. Já está na página 189 do teu polígrafo. As universidades, que desde a Idade Média proliferavam. As universidades eram importantes centros de debate de todo o pensamento antigo, mas eram também centros de propagação e criação de conhecimentos. Embora as universidades medievais estivessem sujeitas ao clero, elas eram centros de criação, compreensão e propagação de conhecimentos. Que mais? Mecenato. Os mecenas. Esse que vocês veem aqui é Cosme de Médicis, o grande símbolo da Florença renascentista, família dos Medici. Cosme de Médicis foi um dos maiores mecenas de todos. Ele era um homem burguês, mas muitos nobres assim o foram. Muitos papas assim o foram. Júlio II. Júlio II, inclusive, enquanto o Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, quando ele percebeu que ele estava adoentado, Júlio II, inclusive, chamou Michelangelo para esculpir seu mausoléu. E no mausoléu do Papa Júlio II está nada mais, nada menos do que Moisés, uma das mais extraordinárias das estátuas de Michelangelo. E aqui, um autor contemporâneo falando, aonde foi aquele moço bom da Renascença, pai gentil das fábulas, romances e poemas? Quem vai sustentar conosco o peso dessa pena? Estamos todos esperando a volta do mecenas. Os mecenas eram esses financiadores. O termo mecenas se refere a um ministro de Augusto, primeiro imperador romano, que era o principal estimulador das artes e da educação na Roma Antiga. Imprensa. O advento da imprensa muda por completo o cenário do conhecimento, porque antes todas as obras eram copiadas. Aí, Johannes Gutenberg, em 1450, século XV, cria os tipos móveis fixos de metal e cria a imprensa. A partir dali, ele poderia produzir cópias, depois de enquadrar todas essas letras, ele produziria
dezenas e dezenas de cópias num mesmo dia. Até então, todas as obras precisavam ser copiadas manuscritamente. O advento da imprensa facilitou a propagação e produção do conhecimento de uma maneira muito acelerada. E isso é na metade do século XV. Então, a propagação das obras renascentistas passou a se espalhar por toda a Europa. E nesse Cinquecento, no Cinquecento, século XV, Quattrocento, século XV, Quattrocento é o século XV, ele cria e no Cinquecento, século XVI, essas obras se espalham pela Europa. Não é de graça que o auge do índex também será no século XVI, porque a propagação dessas obras, produzidas pelos renascentistas, produzidas por esses humanistas, se estabeleceram em toda a Europa. E o conhecimento se tornou acessível para uma quantidade maior de pessoas. Até sugiro, inclusive, que vocês, quem gosta de história, tem um belíssimo livro, agora me fugiu o autor, um autor italiano maravilhoso, daqui a pouco vem o nome, chamado Carlo Ginzburg, lembrei. A obra se chama O Queijo e os Vermes, que mostra uma cosmogonia criada pelo Menocchio Domenico Scandella, que era um dono de moinho na região do Friuli, na Itália, e que sofre um processo inquisitorial. É muito interessante, O Queijo e os Vermes. E essa propagação de ideias, essa propagação de obras, graças a Johannes Gutenberg, se torna extraordinariamente mais barata e viável. Também fatores de propagação estão ligados à tomada de Constantinopla pelos turcos, porque desde a época das Cruzadas, muitas obras do passado greco-romano chegavam à Europa por aqueles comerciantes. Só que o assédio dos turcos levou muitos sábios bizantinos a se refugiarem nas cidades italianas do norte, que eram as que mais tinham contato com Constantinopla. E a queda de Constantinopla acabou trazendo a consequência da aula que nós vimos na semana passada, as grandes navegações. E as grandes navegações mostraram um mundo natural absolutamente mais expandido e gigantesco em relação ao que se conhecia. Inclusive, passando esses homens a questionar todos aqueles conhecimentos produzidos desde a época de Aristóteles. Aristóteles tinha uma concepção de terra que praticamente se estabelecia em direção aqui ao final da África, em direção ao norte, o mar-oceano, e aí para o Aristóteles esse mar-oceano acabava também sendo componente das nascentes do rio Indo. Perdão, do rio Kush. Nada. Esquece. Do rio Nilo. E esse rio Nilo que nascia no Kush, que segundo para Aristóteles estava aqui no Oriente, fez inclusive o Alexandre buscar essas nascentes aqui no Oriente, o Indo-Kush, porque afinal de contas o que se sabia é que o rio Nilo nascia no reino Kush, que é um reino negro do sul do Egito. As nascentes do rio Nilo eram o Kush. Para Aristóteles, esse Kush era um reino que ficava aqui na Índia. E que ele, Nilo, alimentava o Mediterrâneo, que desembocava no Mar Oceano, que por sua vez fazia as nascentes do rio Nilo ocorrerem aqui no Kush, que depois abastecia o Mediterrâneo e o Mar Oceano. E para Aristóteles a Terra era estática e ela era reduzida a esse espaço. Então, as grandes navegações, elas acabaram, inclusive, com a concepção de universo aristotélico. E foram decisivas para a busca de novos saberes. E mais, as grandes navegações, elas trouxeram um impacto decisivo na própria capacidade do homem de observar o quanto os astros e os ciclos lunares tinham a ver com as próprias marés. O quanto a movimentação do mar tinha a ver com a movimentação da Terra. Se pragmaticamente aqueles navegadores já percebiam isso, cientificamente, o século XVI e o século XVII trouxeram as teorias que revolucionaram por completo a própria ciência. Então, todos esses fatores, tomada de Constantinopla, grandes navegações, mecenato, imprensa, universidades, tudo isso foram fatores decisivos para a propagação. E aí houve precursores, já coloquei para vocês precursor na pintura, Giotto, os precursores na literatura, figuras como Petrarca, sonetos e canções, Dante, a Divina Comédia, Boccaccio, Decameron, escritores escrevendo em italiano, mas também precursores como Erasmo de Roterdã,
um clérigo que vai, inclusive, ironizar muitos dos comportamentos clericais no elogio da loucura. Amigo pessoal de Tomás Moros, ele que foi um dos mestres de um monge agostiniano chamado Lutero. E embora Erasmo de Roterdã fosse refratário, não aceitasse a reforma, ele acabou inspirando as ações do Lutero. Isso a gente vai ver na próxima aula. Galileu Galilei, mais adiante. Giordano Bruno, antecessor de Galileu, um dos precursores fundamentais. E Johannes Gutenberg, todos esses precursores desse movimento. E aí nós chegamos exatamente ao Renascimento. Porque o Renascimento o que é? É o conjunto das manifestações da filosofia humanista. O humanismo é uma doutrina filosófica, uma doutrina de pensamentos que se manifesta nas mais diversas formas. A aplicação das ideias desse humanismo produz o Renascimento. Os dois estão juntos, eles são interligados. E o Renascimento aparece nas artes, na pintura, na literatura, na escultura, na música, na arquitetura e nas ciências. O conjunto das manifestações artísticas e científicas do humanismo é o Renascimento. Por isso, humanismo renascentista, renascimento humanista. O Renascimento ele teve como berço original a Itália, e nem podia ser diferente. Foram os italianos que reabriram o Mediterrâneo ao comércio e tiveram contato com aquelas obras greco-romanas lá em Constantinopla. Mas até porque a Itália também ela tinha em si, na sua própria vida cotidiana, as ruínas do passado greco-romano. A Itália nunca deixou de conviver com o passado greco-romano. E a Itália, por essas condições também do renascimento comercial, teve também a potencialidade de trazer consigo os principais mecenas e produziu artistas extraordinários. O pioneirismo foi italiano e depois do Renascimento ele vai se manifestar, ele vai se propagar pela Europa com cada região ganhando características muito específicas, não apenas nos temas utilizados, mas nas próprias linguagens. Foi natural que os portugueses com Camões tivessem como temática as navegações, o mar. Os espanhóis com uma nobreza que apresentava a sua decadência, fazem uma metáfora também da própria trajetória humana na figura de Dom Quixote de la Mancha. Os ingleses, em meio às turbulências políticas, produzem um Shakespeare com suas obras extraordinárias e que escreve em inglês, como Cervantes escreveu em espanhol, como Camões escreveu em português, como Erasmo escreveu nas línguas neerlandesas. Então, essa propagação do Renascimento pelos diversos países contribuiu decisivamente, inclusive, para a formação das línguas nacionais, depois destacarei. Mas coloquei para vocês nas páginas subsequentes os principais representantes desse Renascimento, a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Não, agora eu não vou trabalhar com vocês a interpretação dessas obras de arte, isso terá o seu tempo, mas algumas características renascentistas elas são notórias. Nós temos, por exemplo, um posicionamento piramidal no personagem central. Percebam como aqui Jesus ele apresenta justamente essa característica piramidal, central, está ali de braços abertos, é uma santa ceia, o sol está se pondo, então ele se põe para cá e a luminosidade é maior para cá. Uma outra característica é o número de personagens em cada um dos lados de Jesus é o mesmo, tem 6 personagens em cada lado dentro dessa santa ceia, fora uma série de outras codificações que aqui aparecem. Mas percebam que Jesus irradia uma luz própria. Percebam que a partir de Jesus, todas as coisas que estão à sua frente, essa alimentação, e as pessoas mais próximas de Jesus, elas também são mais eliminadas. Quanto mais tu te distancia de Jesus, menos luz tu tem, menos verdade tu tens, menos compreensão das coisas tu tens. Aqui, de novo, Sandro Botticelli, a Virgem e o Menino, a Anunciação. Percebam que temos 5 personagens em cada lado. Nós temos uma expansão que se estabelece através das próprias pinturas dos azulejos e dos degraus, criando essa projeção de distanciamento e também colocando uma virgem com cores magníficas, um lápis-lazuli, uma cor vermelha, uma cor em brasa do seu manto, que demonstra também uma ideia de movimento. Percebam que aqui nós temos tanto a composição da concavidade, que ali aparece, percebam que a concha tão típica de Botticelli, essa concha
carrega consigo a própria criação, a pedra preciosa. Ela está em componente côncavo, arcos mais arredondados, trazendo a ideia da profundidade. 5 componentes em cada lado. De um lado, aqueles que se curvam e reconhecem em Jesus o seu Criador, inclusive os próprios anjos que descortinam e os santos que anunciam, São Pedro, São João, outro santo eu não sei qual é, mas eles são as criaturas que estão escrevendo inclusive os evangelhos. E Pedro está com a roupa de papa. E São João que abençoa o Jesus. E os anjos que a ele se voltam. Percebam do outro lado, um anjo que reluta. O primeiro anjo aqui, ele reluta. Ele tem uma mão que rejeita, a outra que não se sabe se está abençoando ou protegendo. O outro anjo dá as costas. Diz, não gosto mesmo de criança chata, eu não quero nem saber. Aí tu tens o quê? Um cego, que tem aqui uma bengalinha e que rejeita Jesus. O pior cego é aquele que, diante dos seus próprios olhos, não consegue enxergar a verdade de Jesus. Um falso papa e um anjo decaído. Um cavaleiro decaído, angelical, negro. E aí, esse Jesus e essa Virgem olham direto para quem estabelece um diálogo com quem enxerga. Eles estão olhando para cada um de nós, perguntando para nós qual seria o nosso lado. Se nós estaríamos ao lado daqueles que reconhecem a santidade de Jesus e de Maria, ou aqueles que rejeitam. Percebam como tudo aqui é um ser ou não ser, né? E tudo aquilo que centra no homem a sua possibilidade de compreensão e escolha. Vou mostrar mais algumas imagens, o fabuloso nascimento de Vênus. Percebam que, de novo, a mulher é colocada na concha. Não se esqueçam que é a pérola, a pedra preciosa da criação está aqui. E ela é uma mulher ruiva. Os ruivos e os canhotos eram vistos de uma maneira muito negativa. E Zéfiro e Afrodite sopram o perfume das flores. As divindades trazem a suavidade da seda. É a anunciação da mulher, que até então era vista sempre como um mecanismo, um componente bastante obscuro e pecaminoso da criação divina. E aí um Davi que é canhoto. Imagina, ele extrai um homem, Michelangelo Buonarroti extrai um homem de dentro do mármore. E um homem em movimento, e um homem canhoto. É um Davi que vai lançar, arremessar uma pedra contra Golias. E observem no próprio retesamento dos músculos e no próprio olhar deste Davi um sentimento de compenetração, de tensão, mas confiança. E aí o Michelangelo simplesmente esculpe a anatomia humana de uma maneira absolutamente perfeita. Inclusive esculpindo as narinas, ele esculpe os cílios do Davi. E também a Pietà. Percebam a característica piramidal. Percebam que ali existe uma mãe e um filho. E Jesus e Maria aparecem aí humanizados, como os demais personagens que nós vimos até agora. E não existe outra coisa a não ser sentir a piedade, né? Hans Holbein, os embaixadores, olha que interessante. Daqui a 2 aulas a gente vai estudar os estados absolutistas e o nascimento da diplomacia. E observem como esses embaixadores, eles estão diante de si com o quê? Com mapas, com lunetas, com instrumentos musicais. Eles estão com todos os instrumentos, como bússolas, astrolábios. Percebam que eles representam esses humanistas. O homem que busca um conhecimento maior, um conhecimento cada vez mais pleno. Nós temos aqui representações como a Escola de Anatomia, de Rembrandt. Nós temos o casal Arnolfini, do gigante Jan van Eyck, um mestre dessa perspectiva, retrata o cenário de um casal, o casal Arnolfini, Giovanni e Giovanna Arnolfini, dando a entender uma ideia de abençoar o ventre dela, mas também uma demonstração. Não se esqueçam que esses homens eles estão num espaço, lá na região de Flandres, em que em seguida se produziria o calvinismo. Então, a riqueza desses homens era um sinal da escolha do homem, de Deus, do homem por Deus. E aqui nós temos retratos de uma cena cotidiana, nós temos ali a conexão com a terra, eles tiram o calçado e eles estão descalços, e aí tu tens uma Cleopatrinha aqui e chama a atenção 2 janelas abertas, uma delas mostrando laranjas, uma fruta tropical caríssima, e atrás um espelho que ele é convexo.
O côncavo produz no centro uma imagem menor, o convexo produz no centro uma projeção maior. E aí, vejamos os detalhes. Naquele espelho de poucos centímetros, tu tem uma imagem central, convexa, que remonta ao componente central, que está aqui. E que apresenta o quê? Um religioso abençoando, restabelecendo os votos matrimoniais. De azul, o próprio pintor, Jan van Eyck. E de costas, o Giovanni e a Giovanna Arnolfini. E aí percebam de novo essas janelas e a sua exposição com a luminosidade. E lá atrás, nesse espelho, ao lado tem um terço e acima a assinatura do Jan van Eyck. Mas eu quis pegar só esses detalhezinhos. Em cada uma dessas bolinhas aqui, nós temos um reflexo de luz. Percebam aqui atrás, porque vem a luminosidade e se reflete. Cada uma dessas bolinhas tem cerca de 1,8 cm, e cada uma dessas bolinhas reflete uma das passagens da Via Crucis. Cada uma dessas bolinhas, em um espaço de menos de 2 centímetros, tem uma das passagens da Via Crucis. E também obras como de Hieronymus Bosch, O Jardim das Delícias Terrestres. De novo, gente, no momento adequado eu vou trabalhar mais a análise dessas obras, mas é interessante aqui ele já prenunciar, em pleno século XVI, a ideia do que se passava nos delírios daquilo que nós temos no nosso subconsciente. E aí com algumas passagens extremamente mirabolantes, né? Vocês sabiam que tem uma partitura, gente, olha só o detalhezinho. Essa figura, ela aparece aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui, na porção dos decaídos. E existe uma partitura na bunda daquele sujeito, pintada por este sapo que com a língua escreve, e que é uma partitura de música profana que lá estava. Bosch, inclusive, tem algumas predileções por partes do corpo meio estranhas e coisas um tanto quanto inexplicáveis como essa, né? Pois bem, mas isso a gente deixa para lá. Aqui o que eu coloquei para vocês, o componente essencial de o próprio humanismo e o renascimento terem sido utilizados muito por reis, inclusive na criação da identidade nacional. As línguas nacionais começaram a surgir em diversos países nesse momento. Naqueles que se unificaram, como foi o caso da Espanha, da França, França com Montaigne, por exemplo, mas Itália, que embora não tenha se unificado, vai ter uma língua que vai se transformar em oficial. Portugal, Luís de Camões, Cervantes, Shakespeare, as línguas nacionais, sobretudo das nações que se unificaram naquele momento, se valeram muito das características do Renascimento. E agora, para nós finalizarmos a nossa aula, a Revolução Científica. Aqui, inclusive, eles erraram, é do século XVI e XVII, mas estava tão perfeita essa imagem que eu quis trazer. Como é que o humanismo chegou? Bom, agora eu vou abordar com vocês o panorama geral dessa Revolução Científica. A abordagem sobre os métodos e as suas concepções, ela é aprofundada nas aulas de humanas. Aí, para quem faz humanas, gente, não se preocupa. Nem a aula de humanismo de vocês é aquela que eu dei. A gente vai trabalhar muito mais a filosofia humanista, seus destaques, e também a Revolução Científica a gente vai abordar maior. Mas para a prova de história, a Revolução Científica, ela rompeu com a escolástica e rompeu com todo o pensamento que existia desde a época de Aristóteles de ciência. Por isso que os caras simplesmente disseram aqui, ó, tá, beleza. O Aristóteles, o que ele faz é uma dedução muito boa, racional, mas não tem método. E justamente por não ter método científico, não pode ser considerado uma verdade. E a Revolução Científica, ela apresenta aquilo que nós chamamos de ciência moderna. Essa ciência, ela é racional. Essa ciência, ela se fundamenta a partir da razão. Mesmo o método empírico, ele acredita que todo conhecimento só se estabeleça pela racionalização da experiência. Então, a razão é o elemento essencial para todo conhecimento. E como disse o próprio Francis Bacon, um dos pioneiros dessa metodologia científica, a ciência tem que ser utilitária. E para ele, sem o avanço da tecnologia, que acompanhasse e melhorasse as condições da vida mundana, do homem, a ciência não tinha sentido. Por exemplo, a ciência é toda voltada para a compreensão das coisas naturais. Deixou de ser ciência, deixou de ser um componente científico a tentativa do homem de compreender a Deus. Há uma separação entre as coisas. E essa ciência, mesmo nos seus aspectos metafísicos, ela precisa explicar essa metafísica com a racionalidade para ser assim ciência. A matemática precisa ser comprovada.
O universo agora é escrito em linguagens matemáticas, como nos disse Galileu Galilei. Então, essa ciência ela precisa apresentar metodologia, ela precisa ser utilitária ao homem. E também nisso há uma afirmação muito grande do universo burguês. Essa ciência, ela faz o homem conhecer a si mesmo sobre todos os aspectos. Sobre os aspectos físicos, aqui está uma das obras de Vesalius, um dos mais extraordinários anatomistas. Gente, o avanço que nós tivemos para a cura de doenças, a partir do desenvolvimento, nesse período, do micro e do macroscópio. Nós tivemos o surgimento de avanços científicos extraordinários que já fizeram, por exemplo, uma epidemia de cólera que ocorreu no início do século XIX ser bem diminuta em relação a todas as epidemias anteriores. E ela vai ter extensão no século XIX, Louis Pasteur surge no século XIX, falando sobre esses micro-organismos que se espalham pelo ar, como consequência disso que esses homens do século XVI e XVII fizeram. E a ciência ela avançou muito a partir, por exemplo, da astronomia. Figuras como Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Aristarco de Samos, lá no século III a.C., já falava que o Sol era o centro de tudo e que a Terra girava em torno do Sol. E todos os aristotélicos dele zombaram. Depois, Hipátia de Alexandria começou a buscar os cálculos matemáticos para a comprovação desse pensamento heliocêntrico. Ela foi massacrada pelos cristãos mais radicais. Copérnico não deixou a sua obra A Revolução dos Corpos Celestes escrita por ele. Ela foi publicada após a morte de Nicolau Copérnico, por monges anônimos na Polônia. E lá se falava da teoria heliocêntrica, tão defendida também por Galileu. Galileu que foi julgado, Galileu que teve que se retratar e dizer, não, a Terra não se move, eu é que sou completamente maluco, eu tenho Parkinson, aí fico tremendo. Aí o que acontece? Tudo se move. O Galileu acabou ficando quase numa prisão domiciliar. Ele renunciou às suas palavras na época para que as suas ideias sobrevivessem ao seu tempo. E aí que nós tivemos a comprovação de que a Terra não era o centro das coisas, como desde a época aristotélica nós tínhamos, e sim o Sol. E que o Sol era o centro do sistema solar. E que a Terra era mais um dos planetas que girava em torno do Sol. E que o movimento de rotação e translação que foi colocado adiante por Kepler, o próprio Galileu, Tycho Brahe, o movimento de rotação da Terra em torno de si mesma produzia os dias e as noites. O movimento de translação da Terra em torno do Sol produzia as 4 estações do ano. E isso tudo também tinha uma influência muito grande, porque o nosso satélite natural, a Lua, acompanhava a Terra, influenciava decisivamente as próprias marés. E todo esse avanço científico extraordinário depois resulta nas leis desse cara aqui, Isaac Newton. Isaac Newton, criador das capas do Pink Floyd, é um sujeito que vai trazer uma série de leis naturais que até hoje são estudadas como as leis físicas. Sujeito que vai fundamentar a teoria da gravidade, que matematicamente mostra um mundo completamente diferente do que existia, do que era colocado. E para que essa ciência se fundamentasse, ela apresentaria metodologias. Surgiram 2 principais métodos nesse século XVII e início do século XVIII. Um deles, o empírico, figuras como Francis Bacon. Depois, no empirismo, nós temos também, de maneira muito importante, a figura de John Locke, para quem o homem era uma tábua rasa, uma folha em branco, e que, portanto, tudo viria através da experiência. O Bacon fala da teoria dos ídolos, os ídolos da tribo, os ídolos da praça e tudo mais, que o homem precisaria se livrar, para que se alcançasse um conhecimento. Então, esse pensamento empirista, que tem como principais representantes aqui o próprio Bacon, o John Locke e o Hume é um empirista mais ceticista. Ele trará nesses passos observar as coisas ao teu redor.
Percebam que a primeira experiência é a da observação. Aí, a partir da observação, tu consegues encontrar padrões que se repetem naquele objeto de estudo que tu tens. É a partir dessa observação e de observares padrões que tu desenvolve uma hipótese. Percebam que essa hipótese ela precisa ser provada, por isso que toda hipótese ela é sempre provável. E a partir dela se reproduz as experiências. A repetição das experiências me justificará aquilo que eu havia levantado como hipótese, e aí aquilo que eu consegui experimentar produziria uma tese provável. Percebam que aqui eu parti do quê? De uma observação específica da parte, observei de novo outra parte, vi um padrão de repetição, levantei uma hipótese que, portanto, aqueles componentes particulares apresentavam uma característica. Promovi a experimentação repetida, e aí eliminei determinadas coisas que faziam parte da minha hipótese e reafirmei outras. Essas demais coisas que eu reafirmei a partir da experimentação produzem uma teoria. E a teoria do empirismo, que é indutivo, percebam, uma observação, outra observação me induziram ao raciocínio. A minha hipótese foi induzida pela experimentação, por isso método indutivo. Aquilo que eu comprovei através da experimentação produz uma teoria provável. Porque eu precisei experimentar, precisei provar. Mas como eu não sou capaz de experimentar, de provar todas as coisas que existem daquele meu objeto de estudo, então há uma probabilidade. Toda teoria empirista, ela é uma probabilidade. E ela necessita de reforços. O método indutivo, que é o método empirista, tem como seu principal pensador a figura de de Locke. Bacon e Locke, os dois. E aí, essas criaturas representam a ideia da teoria de que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, e tudo aquilo que a gente consegue raciocinar obtém através da experimentação. Só que, ao contrário, nós temos o método racionalista de René Descartes, inclusive antecedente ao método empirista. Para Descartes, o homem não é uma tábua rasa, o homem não é uma folha em branco, o homem já tem em si características inatistas. O que é inato, aquilo que já está em nós? Uma capacidade lógica. Onde é que está a lógica? Eu sou capaz de pensar. Se eu sou capaz de pensar, logo o quê? Eu existo. Eu existo porque sou capaz de pensar. Cogito, ergo num. Eu penso, logo existo. E a partir disso, essa minha capacidade de pensamento lógico me produz também características que são inatas a mim, como, por exemplo, as habilidades matemáticas. Então, quando um empirista indutivista se lança sobre um objeto, ele experimenta esse objeto e experimenta diversas vezes para só depois dessa experiência produzir o raciocínio. O sujeito que é dedutivista ou racionalista, ele, quando se lança sobre um objeto, antes de experimentar esse objeto, ele já tem uma capacidade de raciocínio e de deduções lógicas. Percebam que a hipótese primeira, ela é produzida por um racionalista antes da experimentação. Então eu já produzi determinados raciocínios, eu já estabeleci coisas antes mesmo de experimentar, portanto são premissas. Depois dessas premissas, eu estabeleço, através da repetida observação, conclusões. Se a premissa é falsa, jamais eu alcançarei uma conclusão verdadeira. Eu não posso, a partir de um raciocínio falso, produzir a verdade. Por isso, eu tenho que, antes de mais nada, fazer aquilo que é a base do método cartesiano: duvidar. Eu duvido dessas minhas premissas. E aí eu divido aquele objeto de estudos na maior quantidade de partes possíveis. E a partir dessa divisão eu me debruço sobre cada uma das partes
para observar se as minhas premissas lançadas nessa parte, percebam que eu saí do todo para a parte. Os indutivistas, empiristas, partem da parte para o todo. Observa 1, 2, 3 e produz a noção do todo. Da parte para o todo. Aqui não, no racionalismo é do todo para a parte. Depois de formar premissas sobre o todo, é que eu divido esse todo em diversas partes. E aí cada parte vai ser analisada minuciosamente, matematicamente, para que eu elimine todas as dúvidas possíveis sobre as minhas premissas. Se depois de analisar profunda e detalhadamente cada uma das partes, eu elimino as premissas que me eram falsas e que, portanto, não podem ser teorias, mas eu chegarei a conclusões sobre as quais já não pairam dúvidas. Por isso, as conclusões que eu tenho através dessa minha minuciosa tarefa de duvidar de cada uma das partes que antes compunham um todo, produzirá em mim conclusões sobre as quais não cabem mais dúvidas. E eu produzo um conhecimento indubitável. O conhecimento racionalista produz um conhecimento indubitável. Enquanto o empirismo traz teses prováveis, o conhecimento racionalista ele se encerraria naquelas conclusões, que quase que dogmaticamente apareceriam como verdades dogmáticas, inquestionáveis. Por isso esse pensamento do Descartes será bastante questionado rapidamente pelos indutivistas. E mais adiante, quando nós estudarmos a filosofia iluminista, aí eu vou falar de Hume e eu vou falar de Immanuel Kant. Mas isso é lá no final. Para encerrarmos, só essa imagem. Um dedutivista traria essa situação. Observa. Todo mamífero tem um coração. Isso é uma premissa. Isso é um dedutivista. Não é um empirista, é um dedutivista racionalista. Dividi, peguei o todo. Todo mamífero tem um coração. Aí o que acontece? Eu vou pegar as partes agora. O homem é um mamífero, o cão é um mamífero, o gato é um mamífero, a vaca é um mamífero. Se todos os cães são mamíferos, todos os cães possuem um coração. Percebam que eu parti do todo mamífero, fui para a parte, procurei duvidar, mas não tenho como, porque afinal de contas, se todo mamífero tem um coração e todo cão é um mamífero, logo todo cão tem um coração. E isso é dogmático. O indutivista, que é o empirista, ele vai da parte. O cobre conduz energia. Primeira premissa. O zinco produz energia. O ferro produz energia, conduz energia. E aí, se cobre, se zinco, se ferro são metais, experimentei essas três partes e percebi que todos esses metais conduziram energia, logo chego a uma conclusão provável, porque eu não consegui experimentar todos os metais que existem, logo todo metal conduz energia. Percebam que o indutivista vai da parte para o todo e tem uma tese provável. O dedutivista vai do todo para a parte, acredita que o homem já tem componentes inatos de raciocínio e compreensões lógicas matemáticas e que, ao duvidar de todas as formas possíveis das partes, produzirei uma conclusão verdadeira. Dividi o todo em partes, verifiquei se as minhas premissas são aplicáveis e verdadeiras para cada uma dessas partes. E aí terei uma conclusão verdadeira e definitiva. Eu produzo um conhecimento sobre o qual não cabe dúvida. Já no indutivismo, eu sou uma tábua rasa, eu parto para a experimentação, a partir da observação e experimentação crio um padrão, vou fazer experiências, o padrão aqui era de que os metais conduziam energia, vou fazer uma conclusão provável, porque eu não consegui experimentar todos os metais. Parti da parte para o todo e esse todo traz sempre um conhecimento provável. Então, minha gente, esses são os dois primeiros grandes métodos científicos produzidos a partir do século XVII e XVIII. Encerramos assim a nossa aula da semana. Obrigado pela atenção de vocês, gente.
Um beijo no coração de todos. Saudade de estar pessoalmente com vocês. Até mais!